E aí, gente, beleza? Beleza, pessoal da Faculdade Júris, pessoal do Direito. Puxa, eu havia prometido para vocês que eu daria uma terceira aula sobre coesão. O assunto é extremamente extenso, mas o nosso objetivo aqui não é aprofundar gramaticalmente nesses assuntos extensos, mas falar de alguns tópicos especiais que possam ajudar na sua atividade de raciocínio e reflexão jurídica e na atividade profissional jurídica também, nas profissões jurídicas também. Falar de coesão é muito importante e eu escolhi para esta aula, como eu havia prometido, um tópico bastante importante, que é falar dos pronomes demonstrativos: este, esse e aquele. Claro, este, primeira pessoa, esse, segunda pessoa, aquele, terceira pessoa. E quando eu falo de este, eu falo também de todas as suas variações possíveis. Eu falo de este, esta, estes, estas, deste, desta e por aí vai. Quando eu falo de esse, eu falo de essa, esses, essas, disso, desse, de todas as variações possíveis. Quando eu falo de aquele, eu falo de aquela, aqueles, aquelas, daquele, daquilo e por aí vai. Combinado? Beleza. Eu vou falar de 4 casos fundamentais e esses 4 casos de que eu vou falar vão ajudar você na sua vida do direito e na sua vida pessoal e até em provas mesmo. Primeiro caso, a distância entre um determinado objeto e as pessoas do discurso. Imagine que eu esteja conversando com o Paulo, eu, Adriano, estou falando com o Paulo. Oi, Paulo. Falando sobre o João. Eu estou conversando com o Paulo, falando sobre o João. Primeira pessoa, pessoa que fala. Segunda pessoa, pessoa com quem se fala. E terceira pessoa, pessoa de quem se fala. Beleza? Suponha que eu esteja falando sobre esta garrafa. Se eu estou conversando com o Paulo sobre a garrafa, eu uso o termo esta, porque o objeto está próximo de mim, que sou a primeira pessoa. Está próximo de mim que estou falando. E eu falo, olha, Paulo, esta garrafa. Se a garrafa estiver perto do Paulo, que é a pessoa com quem eu falo, eu pergunto, uai, Paulo, e essa garrafa? Essa, perto de quem está falando, esta. Perto da pessoa com quem eu falo, essa. Se a garrafa estiver com o João, e eu continuo falando com o Paulo, eu falo, pois é, Paulo, e aquela garrafa? Aquela que está com o João? Olha que interessante. Perto de quem fala, esta. Perto da pessoa com quem se fala, essa. Longe dos dois, aquela garrafa. Porque aí a garrafa está com a terceira pessoa. Em diálogo, isso pode causar uma certa dificuldade. Porque se eu estou conversando com Paulo, eu posso perguntar, Paulo, o que você acha desta garrafa? Desta, porque está perto de mim que estou falando. Se o Paulo for responder, ele não vai poder usar o esta, ele vai ter que usar o essa. Porque quando ele passa a falar, ele se torna a primeira pessoa e eu passo a ser a segunda pessoa. Aí eu pergunto, Paulo, o que você acha desta garrafa? Aí ele responde, essa garrafa? Claro, né? Porque num diálogo, às vezes quem fala é um e às vezes quem fala é o outro. E você tem que trocar os pronomes, evidentemente. Quando você tem que se referir à pessoa que está falando naquela frase, aí você fala esta garrafa. Se de repente a garrafa está com a pessoa com quem se fala, é essa garrafa. Beleza ou não? Puxa, eu pergunto assim, ó, de quem é este celular? Porque ele está comigo. Mas se o celular estiver com a pessoa com quem eu falo, eu pergunto, de quem é esse celular? Aí eu pergunto assim, ó, de quem é esse celular? Paulo. Aí o Paulo vai me responder, este celular
Eu perguntei de quem é esse. Mas ele precisa trocar por este quando ele for responder. Porque aí ele passará a ser a pessoa que fala. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, quando eu tenho uma enumeração de nomes. Pedro, Tiago e João viajaram. São 3 nomes. Pedro, Tiago e João viajaram. Ponto. Este foi para Mozarlândia. Quem é o este? É o último, é o mais recente, é o João. Porque se eu coloquei Pedro, Tiago e João viajaram, ponto. O este é sempre o último. É sempre o mais próximo do pronome. É sempre o mais próximo do pronome. Pedro, Tiago e João viajaram. Este foi para Mozarlândia. Esse foi para Israelândia. E aquele foi para Valdelândia. Aí eu pergunto, puxa, quem foi o este? O este retoma qual dos 3? O este retoma sempre o último. O mais recente. O mais próximo dos pronomes. Se eu tenho que Pedro, Tiago e João viajaram, o este é o João. O aquele é o primeiro que eu falei. Se é Pedro, Tiago e João, o aquele é o Pedro, que foi o primeiro de que eu falei. E o esse é o intermediário. O esse é o do meio. Certo? Então, olha só. Então, eu vou repetir para você. Lamento não ter aqui um quadro para ficar mais claro ainda. Mas preste bastante atenção, por favor. Se eu tenho Pedro, Tiago e João nessa sequência. Pedro, Tiago e João. O este retoma o João. O aquele retoma Pedro. E o esse retoma o Tiago. Porque é Pedro, Tiago e João. O este sempre retoma o último. O aquele sempre retoma o primeiro. E o esse o do meio. Fechou? Beleza? Isso, claro, quando eu tenho uma sequência de termos, de nomes, de palavras. O este retoma o último, o aquele retoma o primeiro e o esse retoma o do meio. Terceiro caso, quando agora eu só tenho uma coisa de que eu vou falar. Só uma coisa. Não é mais uma enumeração. Terceiro caso, quando eu quero retomar o que eu acabei de falar, eu falo esse. Por exemplo, o homem é mortal, ponto. Essa é a verdade. Esse. Quando eu retomo o que eu acabei de falar, e não há uma sequência, não há uma enumeração. E eu retomo o que eu acabei de falar. Então, se você está escrevendo um texto qualquer, jurídico ou não, e você quer retomar o parágrafo de cima, você coloca esse texto, ou esse parágrafo, essa ideia, que você está retomando. Agora, quando eu quero usar o pronome para me referir ao que eu vou falar, aí eu coloco este. A verdade é esta. 2 pontos. O homem é mortal. A verdade é esta. O homem é mortal. Então guarde isso. Terceiro caso. Quando não é uma enumeração. E eu quero retomar uma ideia, retomar uma palavra, essa ideia, essa palavra, esse conceito. Quando eu quero me referir ao que eu vou falar, este conceito, esta ideia. Tanto é verdade que o nome daquela revista famosa é Isto É. Por quê? Porque o nome vem na capa, fazendo referência ao que vai ser dito, fazendo referência ao que será dito. Quarto caso, datas. O este é usado para se referir ao presente ou então a uma data muito próxima do presente. Este ano de 2024, porque é o presente.
neste ano, ou então uma data muito próxima. Ó, neste 2025, porque está bem perto já. Porque está bem perto já. Neste 2025 vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Beleza. O aquele refere-se a uma data muito distante do presente. Olha, naquela época, naquele tempo, claro que essa ideia de perto do presente ou distante do presente é relativa. Mas eu uso, por exemplo, o aquele quando eu quero dar essa ideia de que está muito longe do presente. Quando a avó fala, pois é, meu filho, naquela época, meu Deus do céu, naquela época, Coca-Cola era em rolha, naquele tempo, naquela época, acaba sendo, nessa situação, um tempo bastante distante do presente. Então, por favor, este, esse e aquele. Acabei de dar para você 4 situações. Primeira situação, a distância entre um objeto e as pessoas do discurso. Se o objeto está perto da pessoa que fala, esta garrafa, este objeto. Perto da pessoa com quem se fala, esse objeto, essa garrafa. Perto da terceira pessoa, quer dizer, distante da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala, aquela garrafa. Aquela garrafa. Segundo caso, talvez o mais complicadinho, quando eu coloco 3 nomes numa sequência: Pedro, Tiago e João. O este, o esse e o aquele retomam esses 3 nomes. Sempre o este retoma o último. Se é Pedro, Tiago e João, e este foi para Mozarlândia, este é o João, que é o mais recente, que é o último da sequência. O aquele retoma o mais distante, quer dizer, o primeiro que foi dito, que é o Pedro. E o esse retoma o intermediário. Ah, professor, e se eu tiver só 2 termos? Aí você pode colocar este e aquele. O este, o último, o segundo, e o aquele, o primeiro, o mais distante. Certo? Terceiro caso, quando eu vou me referir a uma coisa só, uma palavra só, não é mais uma enumeração. Eu uso esse para retomar o que eu já falei e o este para me referir ao que vai ser falado. Quarto caso, datas, este para presente ou para data muito próxima do presente e o aquele para ou aquela para se referir a uma data distante do presente, naquele ano, naquele tempo. Tá, esses são os 4 casos principais. Mas é claro que no dia a dia a linguagem sofre alterações. Por exemplo, quando você fala assim, meu Deus, eu não acredito que a Joana vai ter a coragem de se casar com aquilo. Aquilo. O aquilo aí, nesse caso, sugere o quê? Primeiro que é coisificado, não é aquele, é aquilo. E o aquilo dá a ideia de distante, quer dizer que ele não está no mesmo nível da Joana. Eu não acredito que a Joana vai se casar com aquilo. E quando você fala assim, mas este é aquele? O que você quer dizer quando fala assim, meu Deus do céu, este é aquele? Quer dizer que a pessoa mudou muito, né? Ou para melhor ou para pior. Porque o este sugere proximidade, o aquele sugere distância. E quando você me fala, eu não acredito que este é aquele, quer dizer que houve uma mudança muito drástica, uma mudança muito grande. Concorda comigo ou não? Beleza? Onde você vai com essa pressa? Olha o essa sendo usado como elemento de intensificação com tanta pressa. Certo? Muito obrigado, obrigado demais e até a próxima. Tchau, gente!